Mas se puder, eu estou aparecendo aí, eu vou falar, tá? Assim tá bom, Rodrigo. Mas pode colocar dentro, aumentar um pouco, não pode na tela? mas olha, fechar? Também. Você não vai fazer organização social lá no mercado? Você tá bom? Vai precisar? Como ele é dentro, você é legal, sete anos atrás. Eu lembro de você, quando eu pensava no café, às vezes, eu abria a garrafa, a metade vai daqui 15 minutos. Boa tarde, pessoal. Iniciaremos a reunião daqui a uns 10 minutos, né? E conto com a presença de todos. Vocês estão me escutando bem? Eu estou, não. E se eu falar mais alto um pouco, vocês escutam? Eu estou escutando. Eu também. Eu também estou. Todos estão ouvindo? Sim. Obrigada. Vamos dar uns 10 minutos e aí a gente inicia, tá bom? Sim, não deixa de grande, mas sabe que você tem uma ideia, do jeito que mudou aqui. Não, é uma coisa que eu vou dizer, querida, você sabe o que se diz?
Compartilhar o arquivo. O pessoal vai ver. Mas eu compartilhar a tela. Compartilhar essa tela. Já deu. Sim, não vai também. Não, primeiro, não todo mundo, todos bem. Então, o próximo, a ideia não é dentro do material que eu entrar, se dá para distribuir balas, café, brincadeiras de distribuição de livros. Então, como é que vai, prezado? Então, e aí? Tudo bem, cara? Tudo bem. Você quer que coloque? Você quer colocar? Você viu o quê? Você viu? Não, eu soube que você foi lá na apresentação, não deu carinho. Ó, acho que dá pra fazer assim. Deixa eu ver. Eu já começa a ler a ata. Você tá ali, né? Você senta ali. Mas como que eu vou ler? O pessoal acho que consegue. Houve na hora que o pessoal vai correndo, então dá um tempo, inclusive, começou um correndo com um evento maior, que era o encerramento das comemorações que Aí eles vêm e eu fico. não dá para compartilhar o documento. Tem que compartilhar primeiro pelo grupo. Não, mas no grupo tá. Vamos fazer aqui, pode vir. Vamos começar. Está captando o som lá, né, velho? Tá o webcam. Se falar pelo microfone também dá. Aqui não precisa falar, não. Pessoal, boa noite. Vamos começar a reunião aqui. Né? Pedir para o pessoal vir aqui, a gente já começar a reunião. A Lindinalva vai ler a ata e começar a reunião aqui. Boa tarde. Ah, chegou a Josiana. Boa tarde a todos. Chegou. Deixa eu salvar. Vem, Marcos. Seja mais será um objetivo. Quero sair antes da chuva. A Josiane não está? Fazer isso que você quer que eu faça? Vou perguntar para ela. Boa tarde a todos. Silêncio. Peço silêncio aqui aos presentes. Tá? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença de todos.
tanto os online como os presentes, tá? Para quem não me conhece, sou Lindinalva, fiz o curso de pedagogia, eu sempre fiz trabalho voluntário, fiz um trabalho voluntário de alfabetização de adultos no Colégio Friburgo, fiz um trabalho de voluntariado na ACD por alguns anos e estive conselheira tutelar por 13 anos no Conselho Tutelar de Santo Amaro. Tá? Então, eu acho que a gente pode iniciar a reunião falando que a pauta anterior, nós tivemos a criação das comissões, não foi? O nosso objetivo hoje é alinhar os passos dos projetos, tá? Então, como nós criamos a comissão, né, a Márcia e do Fleury, de comunicação, nós podemos dar se ela puder dar uma explanação aqui, mas já foi explanado na reunião anterior. Você quer... Quem for falar, também a gente pede para colocar aqui na lista de inscrição, tá bom? Quem quiser falar, tá? Nós estamos participando da 13ª reunião do Conselho Participativo, hoje é dia 24/2. Essa reunião está sendo híbrida e online, tá? A primeira pauta é posse dos participantes da mesa, que sou eu, a Lindinalva Leite Franco, o Rodrigo e a Camila, que hoje teve que ficar ausente por alguns problemas, tá? E a aprovação das atas da reunião anteriores e seus anexos, nós já tivemos, né? Consolidação das comissões. Nós criamos algumas comissões, né, que é a comissão de... Alguém pode me dar uma força? Educação, meio ambiente, saúde... E acompanhamento dos projetos junto a... Né? E a gente poderia fazer assim, vamos conversar o seguinte, nessas comissões, a gente precisa ter um feedback, tá? A comissão de educação, a gente poderia ter, estou sugerindo, tá? A gente poderia ter um feedback das comissões de educação, de comunicação, na reunião do próximo mês. É possível isso? Vocês concordam? Eu concordo. Um feedback? Tá? Porque a gente precisa saber o que essas comissões estão trazendo para nós, as demandas para a gente poder cobrar. Porque vocês são nossos olhos, né? Então, vocês estão mais perto das demandas. Então, se vocês puderem trazer para a gente fazer a cobrança aos órgãos públicos, o órgão que seja que a gente faça a cobrança. Tá? Oi. Agora aqui... Não, a consolidação das comissões, você pode falar nessa pauta aqui, tá? Se você quiser falar, pode entrar, porque a gente já entrou aqui. Que a gente pediu feedback das comissões, tá? Tá. Então, mas nós temos 3 minutos para cada um. A gente vai marcar um horário, tá? Para não ter... Ô, Rodrigo, você pode marcar o horário, por favor? Quem vai falar agora é o Fleury ou a Márcia? Tá, a Márcia, o Fleury vai fazer uma explanação aqui dos projetos. Tá. Boa tarde a todos. Bom, é o seguinte, com grande satisfação, que eu queria informar a todos do Conselho que ontem a gente realizou a primeira reunião do grupo de trabalho, né? O áudio do Fleury está mutado. A gente não ouve o Fleury. Verdade, nós não ouvimos o Fleury.
Já foi 30 segundos que eu não falei. Agora abriu o microfone. Viu? Tá. Vocês estão ouvindo agora, pessoal? Sim. Sim, estamos. Sim? Sim. Só por favor. Salvo pelo gongo. Tá legal. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É com grande satisfação que eu tenho algumas informações bem interessantes para passar aqui para o Conselho. A gente realizou ontem a primeira reunião de trabalho, né? Como eu falei, com a Márcia, a Camila, Maria do Carmo e a Luciana, né? Que a gente foi a ideia é analisar o andamento dos trabalhos e desenvolver as estratégias e plano de ação. Bom, vamos lá. Comunicação institucional. A gente distribuiu a notícia: CPM aprova orçamento cidadão para beneficiar Santo Amaro, Campo Grande, Campo Belo. Foi publicado no jornal Gazeta de Santo Amaro. Tem um exemplar circulando aqui entre as pessoas que estão aqui. Também tem em PDF, etc. Quer dizer, isso vai ficar claro. Tem um material que eu trouxe também em pendrive. Bom, redes sociais do CPM. A Camila, brilhantemente, criou um Instagram e o nosso Facebook, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que essa notícia que saiu na Gazeta de Santo Amaro, a gente coloque ela no Instagram e também no Facebook. Como eu sou ruim nesse troço, quem vai tocar isso aí é a Camila. Tá? Bom, a criação do site. Bom, eu fiz uma consulta, tudo isso está documentado, que eu gostaria que vocês pudessem constar na ata. Foi feita uma consulta à Casa Civil da Prefeitura, né, o CPS, e o Conselho de Santo Amaro pode criar um site para divulgar as suas ações e atividades, ou seja, não tem restrições. Bom, esse trabalho de criação e manutenção do site já está sendo realizado de maneira voluntária por um profissional, o Renato Belfante, que é um conhecido meu, profissional altamente competente. Entretanto, como eu falei, nós falamos isso ontem na reunião, tem um gasto, que é o domínio e servidor. Para você tem que ter um domínio, que é o domínio BR, e você tem que ter um servidor, que é onde você vai hospedar o seu site. Isso aí custa, o valor o absurdo de R$500 por ano. Falei absurdo, é brincadeira, tá, pessoal? Então, se a gente, por exemplo, começa com o domínio e o servidor agora em março, ele tem duração até março de 2027. Aí, em 2027, provavelmente, nós vamos ter outra organização do Conselho, o pessoal continua ou não. Bom, outro assunto é o portal SP156. Ontem, o Núcleo de Comunicação enviou por e-mail um pedido para entrevista com o secretário da Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, senhor Milton Vieira Pinto. Nós vamos aguardar agora, enfim, o retorno por parte dele. Falta UBS Vila Riete. Bom, tinha mais... Posso? Tá. Bom, a UBS Vila Riete, ela está pedindo socorro pela não execução do 2.600.000 do orçamento cidadão e, obviamente, a população está sofrendo com esse precário atendimento. É necessário a gente criar uma estratégia para alavancar o abaixo-assinado, o online e o presencial, com voluntários que possam colher assinaturas na UBS. Nós precisamos colher mais dados objetivos da situação atual para a gente divulgar para a imprensa, para as mídias digitais, usando a comunicação do CPM com a Secretaria Municipal de Saúde. Porque, ao longo desses últimos anos, pelo que nos consta, foram encaminhados documentos, ofícios, trocas de e-mail, etc., que nunca tinham um retorno adequado, nem no tempo, nem nada. O objetivo da gente reunir o maior número de documentação e informações é dar sustentação na divulgação que a gente vai fazer, da falta de cumprimento da legislação vigente, com graves prejuízos à população daqui da Zona Sul paulistana. Orçamento Cidadão 2026-2027. A Maria do Carmo sugeriu a elaboração de uma cartilha elaborada com linguagem bem simples sobre o que é o orçamento cidadão, como é que ele funciona, como é que as pessoas que não estão habituadas, pessoas mais simples, entendam o que seja isso.
ela vai começar a desenvolver, nós vamos ajudar e nós vamos aproveitar para divulgar isso no Instagram, no Facebook e futuramente no site do CPM de Santo Amaro. Notícias dos distritos. A Márcia sugeriu que os conselheiros de cada distrito, Santo Amaro, Campo Grande e Campo Belo, pesquisem temas de importância dos seus territórios para que nós possamos divulgar. A gente não pode nem pegar só um distrito e divulgar só do distrito A, ou do distrito B, ou do distrito C. A gente fazer um equilíbrio, ou um rodízio. Bom, e outra coisa que a gente pede a todos, aberto a todos, né? Que a gente vai precisar de apoio para ter uma divisão de tarefas. Eu, a Márcia e o grupo de comunicação não vai ter suporte, a gente tem que ter o suporte de vocês, eventualmente trabalhos voluntários, de todo o conselho, né? Quem puder participar. Isso aqui, eu não sei, acho que, mas está no digital, a gente está circulando aqui da Gazeta, e que eu gostaria que constasse na ata, ele está no... Eu trouxe um pendrive com isso. Isso aqui, gente, é a resposta da Casa Civil Oficial, que não há impedimento para a gente criar o nosso site. Isso aqui é uma cópia do e-mail que eu mandei para o secretário da Inovação, Ciência e Tecnologia, deputado federal, que ele está. Nós vamos fazer um follow-up, enfim, como a gente fala, né? Vamos esperar alguns dias para que tenha um retorno, para que a gente possa ir, eu e a Márcia, entrevistar o secretário para ele nos explicar o que é o 56, como é que ele funciona e por que muitas vezes os munícipes, não só de Santo Amaro, não só da nossa zona sul paulistana, mas de toda a cidade, que às vezes a coisa não funciona. Como é que pode melhorar? Quer dizer, a ideia não é ir lá para criticar nem nada, é falar o que é, como é que funciona e como é que esse serviço, que é um serviço fundamental para todos nós da sociedade que moramos em São Paulo. Bom, eu não coloquei aqui, mas eu trouxe um modelo que o Renato fez, que eu gostaria que vocês... Mas isso está no meu pendrive. Se alguém puder colocar, é um modelo. Isso. Fazer uma pergunta. Você disse agora que é interessante que cada distrito apresente uma pauta, né, de situações que está vivendo ali no distrito, para vocês colocarem nas plataformas. Eu falo do Campo Belo, tá? Claro. A gente tem um grande problema lá. Você tem aí o avanço da monotrilho, que será entregue nos próximos meses. Isso é positivo. Você tem a construção de um centro esportivo entre a Roberto Marinho e a Washington Luiz, Sim. quase embaixo do viaduto. Também será entregue nos próximos meses. No entanto, a gente tem uma população em situação de rua vulnerável que vem crescendo. Essa população ela ocupa as margens do córrego Praiada e muitas ocupam até fora desse córrego. A gente observa que depois que finalizar a obra do monotrilho, assim também como do centro esportivo, haverá, de certa maneira, uma migração, acredito eu, de moradores em situação de rua para esses locais. Queria saber o seguinte, se é possível fazer uma reportagem, um levantamento sobre isso, já cobrar antecipadamente das secretarias, seja da assistência social... As responsáveis, né? Os responsáveis, porque isso eu tenho quase certeza que vai acontecer, ou mesmo da própria GCM, entendeu? E quase certeza que isso vai acontecer. E eu não estou vendo, eu não estou ouvindo nenhuma proposta. Nenhuma preocupação com nenhuma isso. Preocupação com relação a isso. É uma questão de... Infelizmente, nós temos tanta coisa. Porque quando eles estão lá, tiram aqueles moradores, a gente sabe que quando nós trabalhamos em feira, de receber denúncia, tinham mulheres usadas por crianças, príncipes,
rolando, como que estava o plano. A assistência social ia lá, às vezes ia até o superintendente e faziam essa abordagem. Eles tiravam de lá. Demoravam uma semana e eles retornam. E aí, o que é assistência social? Aí, por isso que dá esse aumento de moradores de rua. Porque vai lá e tira, daqui uma semana eles estão lá novamente, e a assistência social não retorna. Porque não adianta retornar, eles têm que dar abrigo, têm que dar o curso, né? Tem que levar o posto de saúde e a saúde dessas crianças e desses estudantes. Porque a maioria é que não quer, né? Então, a gente tem que ver esse lado também, que a assistência social tem que cuidar disso, ter uma visão maior sobre esse pessoal. Pessoal de casa só ouve bem quem fala perto da webcam. Porque a maioria dessas pessoas vive em drogadição. Então, o que a gente tem que fazer? Cobrar da assistência social, podemos até chamar, tá? Alguém aqui do CRAS, do SAS, que é do SAS, para nos orientarmos sobre isso. Porque é uma coisa que não diminui, gente. A gente não vê a assistência social faz, é tipo enxuga gelo. Então, mas a saúde está junto, porque a drogadição entra na saúde. Porque, né? assim, tinha Pode que ter, falar, eu Mara. acho que tinha que ter algum convidado da Secretaria Municipal da Saúde, porque o problema dos moradores de rua, a maioria, infelizmente, é o vício, ou por droga, ou para o álcool. E a assistência social, ela não dá conta. Então, eu acho que na próxima reunião, se todos concordarem, da gente fazer um e-mail e chamar alguém da saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, para conversar sobre isso. Não, só quero tocar nesse assunto, porque a situação do morador de rua é complexo a gente analisar. Tá? Igual, por exemplo, eu vim aqui, desculpa os relatos, tá? Eu vi um julgamento. Eu acho que a gente não pode julgar, a gente tem que saber o que levou esses pessoal à rua, o que esses moradores em situação de rua precisa de assistência, tá? Qual o tipo de assistência que eles precisam? Eles precisam de moradia? Nós temos que construir moradia. Eles precisam de escola? Nós temos que construir escola, tá? Mas sem essa visão preconceituosa que o cara é um viciado, aprendeu o vício e foi para a rua, sabe? Eu tenho muita dúvida disso, por isso é uma visão totalmente equivocada da sociedade, tá? E vem jogando todos aqueles, ou qualquer outros que tenham vícios, em qualquer buraco. Eu sou um viciado em cigarro. Pronto. Tá? Eu sou um fumante. Pronto. Ou não é um vício. Os bebedores, aqueles que bebem bebida alcoólica, qual o vício que mais mata no Brasil e talvez no mundo? O álcool. E ninguém fala dos viciados de álcool, fala do alcoólatra. Aquele cara que bebeu, tal, mas ninguém fala dos que bebem e sustenta toda uma máquina que faz essa sociedade movimentar desse jeito. Desculpa a minha revolta por ter me posicionado dessa forma. Imagine, você tem que se posicionar. Nós vamos agora terminar com o Fleury e depois nós vamos abrir para todos, tá? Fleury. Depois do Fleury, eu posso só responder. Vamos terminar. Deixar o arquivo, vamos. Eu ia falar, sinceramente, em relação, só uma coisa do professor Eugênio, de Nova, todo tipo de trabalho, todo tipo de ação de comunicação que a gente for fazer, a gente tem que ter as informações, entendeu? Então, assim,
via documentos, via depoimentos, para a gente poder elaborar, né? Assim, respondendo mais ou menos ao que você falou. Então, que é, por exemplo, o caso da Vila Riete, a gente já tem uma documentação farta. A questão do Campo Belo, essa questão, como é complexa, eu acho que assim, quando o Conselho definir, bom, nós vamos por essa linha, aí nós da comunicação podemos trabalhar. Bom, a linha que nós vamos trabalhar é a linha que o Conselho está achando. Chamar o sujeito lá da Secretaria de Saúde, Bem-Estar Social, essa coisa toda. E aí a gente pega, publica e começa a pressionar pela via da comunicação institucional, que é para fora, a imprensa, etc., conforme a gravidade da questão, com fotografia ou não. Bom, só para encerrar, eu queria mostrar para vocês. Bom, isso aqui é o seguinte: é um modelo, né? Site que vai ser criado? Agora se ficou aqui. Fala aqui, ó. Bom, a ideia aqui é o seguinte: é um blog, né? Um modelo de blog, é uma coisa muito simples, não dá para fazer uma coisa muito sofisticada, é um modelo que isso aí é para vocês terem uma ideia, não necessariamente, até porque isso aí, como aparece dessa forma, é em notebook. Em celular, eu acho que tem, eu não sei se está no meu pendrive, porque em celular a gente só lê no vertical, né? Daqui para cá. Então, a ideia é que a gente tenha 8 categorias, né? O home, o quem somos, por exemplo, que vai dizer, já a palavra está falando, com uma espécie de um expediente, com o nome das pessoas. Notícias em geral, a agenda, né? Está falando também, aí não tem nada aí. Nossos distritos. Nesse ponto, nós vamos dividir entre Santo Amaro, Campo Belo, Campo Grande e Campo... Quer dizer, então, a gente cria depois uma tarjinha e vai entrando nessa categoria à medida em que a gente vai divulgando. Demandas, a palavra também já é o suficiente. Orçamento cidadão, aí a gente também, todos os assuntos relacionados ao orçamento cidadão, eles vão nessa categoria. E urgente, pode ser uma entrevista com, por exemplo, o secretário da saúde, da inovação, pode ser um munícipe, pode ser um conselheiro, pode ser um caso bacana que a gente queira mostrar que tem uma relação com o CPM. É simples, é o que deu para fazer, a gente vai fazer ainda alguns ajustes, é isso aí. Bom, agora a bola está com você. Então, Fleury, eu queria falar... Oi. Não, aí é o que a gente chama de layout, né? Como isso aí está em print screen, ou seja, só uma cópia, né? Tem alguns textos já, inclusive essa criação dessa arte que foi muito bacana, foi a Camila que fez isso, entendeu? Eu tinha um texto que eu tinha feito, ela pegou, né, e tal, então a gente vai colocar isso no site, isso já está no Instagram, isso já está também no Facebook. Fica como uma espécie de uma página, uma área fixa, né? Então, o que é o conselho e tal? Claro, não vai ser em cima disso. A gente tem muitas ideias, mas essas são as primeiras. Então, Fleury, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou que nós vamos ter que fazer uma arrecadação. Como que vai ser feita essa arrecadação? Vai ter uma conta de Pix, cada um que quiser colaborar com essa arrecadação de R$500, que conclui os R$500 para a portabilidade do site. Bom, eu só trouxe o valor, eu não trouxe... Tá. Agora, Então, isso pode ser um grupo, eu não sei, eu trouxe para vocês definirem. Para ver como é que vocês acham melhor fazer. Isso por exemplo, esses R$500, por exemplo, ele paga por um ano o domínio e hospedagem, e não tem mais nada. Aí, ano que vem, provavelmente vai ser em março, aí a gente não sabe. Tá. Se nós vamos estar se continua, se não continua. Porque aí a nova gestão, eles falam, não queremos site, isso é uma bobagem, ou vamos fazer, ou vamos continuar. A ideia é essa. E vocês acham melhor criar uma conta no Pix, para cada um de nós que vai colaborar? Se todos aprovam. Mas eles aprovaram a semana passada, na reunião passada, não foi aprovado?
Na verdade, a dúvida que tinha era que se a gente tinha a possibilidade oficial de fazer isso. Que você já... Uma dúvida. Hoje seria bom bater o martelo, porque outra coisa, porque eu não falei, mas assim, notícias que não necessariamente vão para jornais, etc., tudo isso a gente vai aproveitar no site. Então, eu gostaria de perguntar para os que estão online se alguém quer falar, se alguém tem alguma sugestão. Todos aprovam. Lindinalva? Lindinalva? A Sueli não Oi. está conseguindo entrar na reunião, é a Maria do Carmo. Ela não está conseguindo entrar na Ela tá reunião. conseguindo entrar? A Sueli. Tá, o Rodrigo vai dar uma olhadinha aqui. Obrigada, bem. Tá, então são duas perguntas, não é? A verba, tá? Que teria que ser criado uma conta ou um PIX de alguém que vai ficar responsável por isso, o pagamento, e a aprovação de todos os conselheiros. Tá. Todos os conselheiros poderiam dar a palavra agora, se aprovam ou não esse projeto do... Todos aqui aprovam? Os presentes? E os online? Eu aprovam? Eu aprovo. Aprovam? Eu aprovo. Aprovo. Eu aprovo. Tá aprovado, então, tá? Agora só falta... Tá, aprovado. E com rateio, Pix pro Fleury. Vocês dois são da comunicação? Você passa depois, você passa no grupo, tá? Nós temos que contar com todos, né? Quem vai participar? É só os titulares ou os suplentes também vão participar? Também, né? Todos. Tá. Tá, Maria do Carmo pode falar. Silêncio um pouquinho. Não, eu só estou dizendo que eu vou participar. Ah, você vai participar? Tá bom, então. Então tá fechado, ó. Fleury, tá fechado aqui. Tem aprovação, tá? A consolidação das comissões. Foi a Comissão de Educação. Eugênio. Você ia falar para terminar isso. Não, na verdade, assim, eu fiz uma pergunta para o Rodrigo. Ele perguntou, sugeriu os conselheiros. Quer falar aqui, por favor? Ele sugeriu que os conselheiros dos distritos Rodrigo, que os conselheiros dos distritos apresentassem pautas para sair no jornal, na plataforma. E aí a minha pergunta foi, no meu caso, que sou do Campo Belo, a gente tem um grande problema pela frente, né? A gente está terminando, quer dizer, o governo está terminando a obra do monotrilho, está terminando uma obra ali que é de centro esportivo, e a gente já visualiza aquilo como sendo uma área que possivelmente haverá um número maior de moradores em situação de rua. Então, a proposta era fazer uma reportagem sobre isso e cobrar das autoridades responsáveis uma proposta para isso. Então, é algo que ainda não está acontecendo, mas acontecerá. Tá? Então, qual é a proposta que se tem para um fato que vai acontecer? Então, era só isso que eu queria observar aqui. Vamos solidar. Porque para todo problema que eu vejo, poderá surgir no futuro, os governos têm que apresentar antecipadamente, né, soluções. Você tem que saber, quer dizer, os governos têm que saber exatamente, ou prever, né,
É isso, tá? É. Isso, a sugestão para eles, né? É, pelo núcleo de comunicação. O Tabaco deu a palavra. Você poderia apresentar o que seria de falta mesmo, né? Está colocando, porque a gente começa a tentar desenvolver. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou só trazer uma informação aqui para que todos saibam, mas é o seguinte, acho que foi o ano passado, não sei se quem frequenta ou quem circula ali pela Roberto Marinho, tem ali uma região próxima a Vereador José Diniz, em que havia uma concentração muito grande de moradores em situação de rua, usuários principalmente. Como ali é uma região onde há moradores de classe média, média alta, houve uma pressão desses moradores para a Prefeitura de São Paulo. E aí, qual foi a solução que eles deram? De madrugada, GCM, cacete no pessoal, certo? Então, é desta forma que foi resolvido o problema. A gente não quer que o problema seja resolvido dessa maneira, tá? Porque não foi resolvido, entendeu? É isso que eu te falei. Chega lá, chuta, que é o papel que a GCM muitas vezes fazem, mas políticas... Então, mas precisa ter. Eu acho que a gente podia incluir na pauta, professor, que cada um de cada comissão me desse um feedback, porque esses feedbacks vão se tornar notícia para a comunicação. Qual a sua demanda da educação? Qual a sua demanda da saúde? Qual a sua demanda do meio ambiente? Porque tudo isso vai se transformar em informação para os sites. Tá? Ô, Fleury, pode falar agora, por favor. Tabacou. O que eu quero falar é o seguinte: o professor Eugênio falou do pessoal em situação de rua, e o que eu fiquei sabendo essa semana é que vão fechar o albergue debaixo do viaduto da Vereador José Diniz com a Roberto Marinho. Eles vão, parece que lá para Washington Luiz. Eu vou fazer uma visita para ver como é que é isso, se mantém o número de vagas, porque não são muitas vagas, acho que são 95 vagas só, e eles vão fechar o albergue. O albergue é feito com containers, é bem precário, então precisa mudar mesmo. Mas precisa abrir outro que atenda a população. O que tem é insuficiente, tá? E eles estão levando o pessoal em situação de rua para Santo Amaro e para Paraisópolis. Quer dizer, a classe média do Campo Belo faz pressão e eles simplesmente põem o pessoal na perua e levam embora. Então, sobrecarrega Santo Amaro. Eu acho que cada bairro tem que acolher a sua cota de pessoas em situação de rua. São 90 mil em São Paulo. É isso que eu tinha para dizer. Tabacou, e você tem alguma sugestão para que possamos resolver esse problema? A quem enviaremos algum ofício? Como que poder? Você tem uma sugestão para nos dar? Essa semana eu vou dar um pulo no tal do albergue. Parece que aquela escola de aviação que estava para alugar o prédio, parece que vai para lá. Mas não sei, tem placa de aluga-se no imóvel. O imóvel está vazio. Estava até 15 dias atrás. Eu não sei se está adaptado já para receber. Eles vão fechar um albergue que está funcionando e não tem outro já preparado. Quer dizer, está muito mal feito. Então, nós poderíamos cobrar quem? A prefeitura, porque é a prefeitura que é responsável Eu pelos acho que albergues, o Silvinho esteve na porta do albergue há 10 dias atrás. Quer dizer, o Silvinho está sabendo. E essa semana eu recebi a notícia que o albergue vai fechar. Tá, então nós vamos encaminhar um pedido para a Casa Civil, para o Silvinho, tá? Da Casa Civil? Não, está com esse ponto junto,
Justamente, daí pode ouvir o Silvinho, vocês podem ouvir o vocês podem ouvir. É. Por isso que a gente falou das demandas das comissões são importantes, gente. As demandas são importantes para a gente partir, ter um caminho. Lindinalva, Maria do Carmo. Oi. Maria Pode do Carmo. falar, Maria do Carmo. Olha, nós temos bimestralmente reunião da TEIA aqui na região, que o Tabacol também, às vezes, participa. E tem o consultório de rua, eles participam, a psicóloga da UBS, né? Então, eu vou fazer o convite para que eles estejam na próxima reunião. Mas, hoje mesmo, no Instagram do subprefeito, consta uma reunião aí no gabinete com toda essa equipe para resolver o problema da Roberto Marinho. Eu vou ver se eu resgato aqui o Instagram e passo para o grupo, tá bom? Era isso. Eu também vi uma reunião que ele fez aqui com o pessoal lá do Campo Belo, né? E eu achei muito importante ele estar presente também, né, nesses pontos que são cruciais aqui em São Paulo, nas 3 regiões. Não falo nem só no Campo Belo, né? Porque nós não temos um morador de rua no Campo Belo, temos nas 3 regiões. Então, ele falou, mas acho que ele não terminou ainda a outra reunião, né? Tá? Então, nós vamos aqui. Alguém quer falar mais? Temos alguma? Pode falar. Só para a gente deixar bem claro que a gente tem as comissões, né? As comissões são meio ambiente, educação, cultura, saúde e a interlocução, né? Que não é só com a Casa Civil, é a questão do andamento dos projetos, né? Então, nós temos 5 comissões do orçamento, né? Então, a gente não tem comissão dessa parte de assistência social. Então, todas as demandas que não estiverem em comissões, a gente precisa definir como que elas serão encaminhadas. Eu acho importante a gente ter essa dinâmica bem definida. Assim como a gente precisa ter uma definição de como que também as comissões vão dar os direcionamentos, né? Então, por exemplo, nós precisamos, dentro dessa comissão que vai tratar essa questão de orçamentos e tudo mais, nós precisamos mandar, notificar, fazer agendamento de reunião, mas tem que ser via o oficial do CPM. Então, isso tem que deixar claro que para todos, quando tiver que fazer qualquer direcionamento, pedido de reunião, né, ou pedido de um esclarecimento, ou requisitando alguma coisa, tem que sempre passar por Rodrigo, que é o secretário, e para a Lindinalva, a coordenadora. Então, eles vão ser sempre as interfaces com todos os órgãos. Nós não podemos simplesmente, porque eu estou numa comissão, mandar um e-mail meu, no meu nome. A gente precisa deixar isso muito bem esclarecido para todos, né? Todas as comissões vão ter que passar. Eu preciso marcar uma com o Silvinho, como CPM, como comissão, tem que passar por eles. Eu acho que essa regra tem que ser muito bem clara para todos e tem que ser obedecida. Correto. Então, eu concordo com o que a Josiane falou, por isso que eu acho importante as comissões trazerem o feedback para as reuniões. Porque dali que vão surgir as pautas, dali que vão surgir as reuniões. Tá? Então, o feedback das comissões é muito importante, gente, porque vai dar uma diretriz para todos nós. A minha de cada comissão. Cada comissão, Então, a comissão do meio ambiente está pensando nisso. Isso é muito importante. Aí, se puderem trazer as comissões, não dá para ficar assim, todo voando. E a gente pode se planejar, né? Eu acho que isso é importante. Então, por exemplo, nós estamos planejando como um primeiro passo, a gente precisa ressuscitar os projetos que estão em andamento, mesmo que seja do biênio anterior, para a gente fechar o ciclo, né? Então, por exemplo, agora eu vou falar assim, nós vamos marcar uma reunião com
a pessoa lá, o gestor da unidade tal, onde recebeu a reforma tal do CPM. Então, nós vamos passar, olha, esse vai ser o nosso calendário. Nós vamos fazer um planejamento, acho importante que todas as comissões tenham esse planejamento e já apresentem, ó, porque aí nós vamos começar assim, ó, nós vamos começar já com aquilo que já está encaminhado. Nós temos as visitas, nós vamos colocar no grupo quem quer acompanhar as visitas para ver, né, como que estão sendo conduzidas as obras, né, e temos que ir atrás daquilo que vai ser feito. Então, isso tudo precisa passar, esse plano, para eles, até para eles, porque eles que vão fazer os encaminhamentos. Então, é importante que eles tenham todas essas informações. Todas. Eu tenho uma dúvida aqui. Como que nós podemos, a atual gestão, saber quais os projetos que não foram concluídos na gestão anterior? Então, isso daqui é uma coisa que nós, como comissão que está gerenciando o orçamento, nós vamos colocar lá, olha, obras não concluídas, né, e que estão esse é o número do processo SEI, dessa obra, dessa, em que status está. Nós temos que dar esse feedback para todos, colocar todo mundo na mesma página. Essa é a ideia. Daí, o segundo ponto, as obras as finalizadas, as que estão em execução. Aí, olha, primeira vistoria, a gente gostaria de agendar, segunda, né? Então, e aí as que vão iniciar. Daí vai ser um outro mote. Nós vamos ter que ir atrás da subprefeitura, que está com a maioria das obras, né, que vai ficar mais fácil, e temos que ir atrás da Secretaria de Esporte e Lazer para cobrar qual é a situação. Então, a gente vai lá, coloca a lista todas, coloca o número do processo C e define os passos para a gente começar a acompanhar isso. Isso são muitas. Eu acho que isso... Não são muitas. Rosane, eu acho que o que você colocou aí complementa um pouco aquilo que eu estava pensando. Desde a nossa última reunião, que eu já iria propor aqui se seria possível ou não, ou para quem nós encaminharíamos isso. Então, nós tivemos aí a aprovação de um conjunto enorme de obras em razão do orçamento cidadão. 10 obras. Tá? Isso, 10 obras. O que nós precisamos saber é um cronograma disso, porque eu acho que é fundamental para qualquer tipo de acompanhamento eu saber o cronograma. Quando começa o processo de licitação, né? Quando que há uma previsão de término da obra, porque a gente tem, de uma certa forma, organizações aí que necessitam desta programação. Então, o que eu queria saber de vocês é o seguinte: este ofício, que já está pronto, a gente encaminha para quem, de que forma, de que maneira? Qual ofício? Um ofício solicitando o cronograma das obras, das 10 obras. Então, o primeiro passo é o seguinte, gente, precisa ter o número do processo C. Uma vez você tendo o processo C, aí começa realmente a elencar. Então, por exemplo, as obras hoje, elas não têm absolutamente nada, só tem aquela planilha de quantitativo, né? Então, ele precisa abrir agora o processo C, definir a subprefeitura e a Secretaria de Esporte e Lazer. A gente tem que saber o número do processo C de todas as obras, e aí sim, porque daí a gente começa a acompanhar, porque lá ele vai ter que pôr o quando que vai, o termo de referência, porque isso tudo vai ser licitado, nós não podemos esquecer disso. A minha dúvida você fala que a prefeitura precisa abrir o SEI. O SEI muito bem. precisa... Mas, por exemplo, se por uma razão ou outra a subprefeitura protelar ou por decisão de secretarias A, B, C ou D, é necessário que haja uma pressão para que a prefeitura ou a subprefeitura abra esse processo SEI. Se não houver nenhuma mobilização no sentido, olha, o conselho aqui elaborou um ofício, esse ofício do conselho está pedindo informações sobre tal coisa, sobre as obras. A subprefeitura ou outro órgão que esteja responsável vai poder responder, olha, não é possível porque o processo não foi aberto ainda. Ótimo. E quando será aberto?
Então, são essas coisas que muitas vezes a gente acaba não sabendo, né? Por isso, Então, é esta a ideia. É esta a ideia. Então, por isso que eu queria falar, eu não queria passar por cima de nenhuma comissão. Então, se é a sua comissão, via coordenação e secretaria, então vamos fazer via essa comissão. Via... é um processo que, entendeu? veja... Mas você entendeu qual é a... Está claríssimo. Mas só o que a gente tem que entender é o seguinte, o que nós só temos até o momento é uma aprovação de orçamento, né? Eu acho que tem que ficar claro para todo mundo. O recurso não está aí ainda. Então, existe um passo ainda anterior, que é fazer com que esse recurso venha. Pressão para o recurso vir, porque daí não se licita nada se não tiver o recurso. Tá bom? Então, não é que você vai já... Então não. Então, vamos finalizar isso daqui. Então, a gente precisa fazer a pressão para ver onde está o recurso. O recurso tem que vir, porque ninguém vai abrir um processo licitatório sem o recurso estar aqui, né? Então, isso é o primeiro passo. Gente, tem que vir primeiro. Tem que vir, é da Secretaria da Fazenda. Então, ele tem que liberar, tem que estar aqui. Enquanto isso, eles abrem o processo SEI, mas fica tudo trancado. Lembra que ele trancou tudo? Por quê? Ele tem que fazer o termo de referência e tudo mais. Dá para ele trabalhar no paralelo, mas é importante seguir todos os passos e de todos os envolvidos. Não adianta a gente tratar aqui só e esquecer que a Secretaria da Fazenda tem que passar o dinheiro para a Prefeitura. Por exemplo, o ofício já seria encaminhado, seja para o prefeito ou para outra secretaria, já seria uma forma de pressão, por exemplo? Com certeza, com certeza. A gente já começa a cobrar. Isso, então o ofício seria algo... Sim, com certeza. Depois você volta, aí depois eu volto no tabaco. A gente faz e você manda como... Porque tudo tem que sair para vocês dois. A respeito do orçamento cidadão, a Secretaria de Esporte já confirmou que chegou os 4 milhões lá. Eles esteve no CDC lá. Agora, não, sinceramente, Santo Amaro, a gente tem que conversar com o Vinícius, mas eu acredito que a Secretaria de Fazenda ela já está nos trâmites de mandar o dinheiro para a Secretaria, para as pastas. Mas para a SEMI já foi, né? Que é 40% do orçamento. Né? Então precisa agendar uma reunião com a SEMI para ver agora quais os próximos passos. Eu fui lá falar aqui para todo mundo ver. Então, respondendo, né, a dúvida, tem já os 10.6, né? Podemos falar assim no plural. E o último que faltava era o da SEMI em relação à obra do CDC lá da criação do ginásio. Então foi aberto a SEI e a informação é que já chegou o valor lá para a secretaria. Aí por isso que eu ia questionar o Ricardo aqui se ele tem alguma informação, se já chegou o valor aqui e disso para a gente, como o Eugênio falou, acompanhar um cronograma, né? Que o próximo passo é a questão de licitação. A secretaria já liberou aí. Não, mas tem que acompanhar o SEI, é o recurso. Mas já está mais encaminhado do que as outras. Fala aqui, cara. Sinceramente, a gente vai levantar a informação aqui da SUB que já chegou o orçamento. Eu acredito que... Mas aí eu acho que a gente tem já o recurso, por exemplo, da SEMI, nós temos que ir lá, nós temos que ir lá como comissão, temos que ir lá entender, se apresentar, olha, somos uma comissão do Conselho Participativo e vamos tratar com vocês e queremos saber qual é o programa e como é que vocês estão trabalhando nisso. E aí nós fazemos reunião, tipo, daqui um mês nós não estamos aqui, entendeu? Porque aí vai entrar no processo de licitação, né?
vai passar um projeto, né, em relação a essa comunidade. É lógico, né? Participar como a gente ir lá cobrar e como a gente vai fazer aqui no SUB. A gente vai, agora marca para o Vinícius, qual estado? Já chegou a dinheiro? Não, só a comissão que vai acompanhar os orçamentos. Posso dar um modelo que eu fiz para você? Por favor. Pode. Então, acho que assim, já passo para você. Eu acho que o ponto agora é o seguinte, fazer a comissão. Então, a gente vai transferir Só terminar responder o Tabacol sobre o Atende 4. A Viviane do SAS esteve aqui, relatou todos os problemas que tinha lá. E assim, não é que vai ser fechado, porque quando fala vai ser fechado, entende que fechou e vai ser transferido. É ali para Austin Luiz 6.055, é ali bem em frente ao aeroporto, mas do lado de cá, né? Isso, na entrada da saída. Então, lá para onde vai o Atende 4, a mudança está prevista para sexta-feira agora. Num primeiro momento vai ser atendido de forma reduzida, só que já supre a necessidade do Atende 4. E aí, posteriormente, quando terminar a reforma, vai ser muito mais vago. Então, na verdade, com a mudança, o serviço está sendo ampliado em criação de vaga. No momento, são as mesmas, porque o novo local está em capacidade reduzida, mas daqui a pouco vai ser bem mais vaga. Então, vai atender mais pessoas. Onde é o Atende 4, tem uma infiltração crônica lá, que não consegue resolver porque é debaixo de um viaduto. E aí o terreno volta de competência da subprefeitura. A princípio vai murar lá para não ter invasões, né? A praça que o professor Eugênio falou é a Cidade Amã, que os moradores de rua, em situação de rua, ficavam próximo ao abrigo. E aí eles não conseguiam entrar, enfim, não tinha vaga do abrigo e ficavam ali. Está sendo feito, e até amanhã vai ter uma nova ação coordenada pelo vice-prefeito, Coronel Melo, uma ação igual foi feita na Cracolândia, com as pessoas em situação de rua e as pessoas em situação de vício, né? Então, amanhã vai ter uma grande ação lá na Roberto Marinho, para realmente conversar com essas pessoas e levar para amigos, levar para a área da saúde, e a subprefeitura vai estar apoiando. Até a questão do pote, que oferece vaga de emprego, de curso, é como se fosse um estágio aí de 2 anos, vai ter umas pessoas lá, porque a pessoa em situação de rua, ela entende que se ela entrar no pote, ela não pode ficar mais na rua. E muitas das vezes ela prefere ficar na rua do que um abrigo. E ela prefere não ter o pote, ter um curso de padeiro, confeiteiro, cabeleireiro, porque ela quer ficar na rua. E a princípio, então, é melhor você acolher essa pessoa, mesmo que ela fique na rua, ela ganha um salário e ganha um curso. E aí já sai dali com emprego. Então vai ter, nessa mega ação, vai ter pessoas do pote lá explicando e capacitando quem quiser já se inscrever no serviço. Não sei se vai ter a presença do vice-prefeito, mas amanhã vai estar o subprefeito e toda a equipe de saúde e assistência social. Na Roberto Marinho, nessa Cidade Amã. Só terminar, senão perde o raciocínio. É difícil essa situação da abordagem de rua. Sábado a gente teve um exemplo claro. No Terminal Santo Amaro tinha uma família, pai, mãe e 5 crianças. Eles vieram de Guaianazes, num abrigo lá que só ficava a mãe com as crianças, e aí o pai não podia entrar, ele saiu de lá, veio para o Terminal Santo Amaro. A GCM pediu apoio, né,
porque estava ali, o Conselho Tutelar não veio, e aí eu com a Viviane do SAS, a gente foi tratativa, ela conseguiu a vaga na Vila Rincon. É uma casa, vai a família toda, tem geladeira, tem fogão, realmente é um apartamento para eles. E aí, quando saiu a vaga, eles fugiram. O pai não quis a vaga. Então, para você ver, é muito difícil. Essa tratativa foi o dia inteiro. A gente sabe como é difícil para conseguir vaga. Mas, enfim, e a vaga na Vila Reencontro, então, ele ganhou uma chance ali de realmente... E muita gente está esperando ele ganhar uma Mas chance. e aí ficamos no território tentando achar, mas não conseguimos. Ricardo, o pote tem 100 vagas. O pote ali pertinho tem 100 vagas e está lotado. Vai ser ampliado? Pote? O pote. Projeto Operação Trabalho. Tem 100 vagas. Não, está lotado. Só em Santo Amaro ele tem 300 e poucas vagas. Só nós aqui, a subprefeitura, tem 35 vagas. A ideia é limpar o Campo Belo, é isso? É levar o pessoal embora. Não, se você ver o endereço, continua no Campo Belo, o abrigo. Tem um pote no Campo Belo. Agora, não tem CAPS, não tem CRAS no Campo Belo. Não, peraí. Vamos lá do Atende. O Atende mudou de lugar pela condição de estrutura. Teve até aqui uma pessoa que estava dentro do Atende e ela relatou todos os problemas lá. Então, mudou de estrutura. O pote não é uma vaga, não é um... O pote é as pessoas atuam na rua, trabalhando em praças, na escola, em parque. Não tem uma vaga limitada, não tem um local físico. Eu não tem entendi o que você falou 100 vagas no Campo Belo. Tem vagas, sim. Essas pessoas... Não, tem 300 e pouco em Santo Amaro. É muito mais o Tabacão. Só tem em cada distrito, elas estão né? atuando em praça. Tem que ser em cada distrito, tem que ter seu equipamento de assistência social. Você não pode pegar o pessoal de um distrito e levar para outro. Levar para Paraisópolis, como fizeram aqui há 10 dias atrás, levar para Santo Amaro, como fizeram. Não pode fazer isso. Cada bairro tem que atender a sua população em situação de rua. Tabacou, bom, pote é separado aí. Você está falando do Atende 4. As pessoas que estão no Atende 4 vão para o São Luís. Elas vão continuar no Campo Belo. E o Campo Belo ainda vai aumentar a vaga. Ele vai trazer mais gente. Então, precisa, no mínimo, 300 vagas de albergue e o pote também precisa de 300 vagas. Não pode ser só 100. Rodrigo, pode ser muito mais. É que muitas das vezes o pessoal em situação de rua, eles não querem a vaga do pote. Rodrigo, eu não sei se eu gostaria de falar só uma coisa sobre o pote. A Fundação Porta Aberta tem condições de atender mais alunos, né, que fica aqui na Roberto Marinho. Precisaria a secretaria autorizar essas pessoas, que condições eles têm para atender, mas só que precisaria a Secretaria da Assistência Social mandar para a formação na Fundação Instituto Porta Aberta. Você fala para ter mais vaga do pote. Porta Aberta é a que faz o gerenciamento, né? A gerenciadora do programa. A gente depende da Secretaria de Gestão, né? Não. Agora, o pote é assim, a pessoa ela vai prestar um serviço para o município, ganhar uma bolsa de 1.062 e trabalhar por 4 horas. Uma vez por semana, ela faz um curso profissionalizante, depois de 2 anos ela sai com emprego. Então, o ideal são pessoas em situações de rua, pessoas na Vila Reencontro e pessoas do público GLBT. Então, essas pessoas elas podem ficar até 3 anos no programa POT. E muitas das vezes elas saem empregadas. Agora, muitas das vezes as pessoas em situação de rua elas não querem esse programa. Na cidade de São Paulo tem 30 mil vagas. Em Santo Amaro tem mais de 400. Ricardo,
O pessoal de rua está reclamando de violência policial. Pessoal, a GCM está batendo nas pessoas. Tá, essa área aí é segurança pública. Aí já não pertence a Já vai muito longe. A Mas, enfim, polícia tem que esclarecido conter aqui. a violência, não ser violenta. Tá, Tabaco, acho que ficou esclarecido. Qualquer dúvida, você manda no WhatsApp e a gente te retorna, tá bom? Com a ajuda da Casa Civil. Alguém quer falar mais? Tem algum outro assunto? Pode vir. É o Fleury ou... Aí depois nós termina e... Não, gente, é o seguinte, na verdade, pegando o gancho da conversa anterior, aliás, do assunto anterior, eu acho que a comissão de interlocução ela é fundamental e estratégica. E o nosso grupo de comunicação pode trabalhar junto. Então, o que acontece? Porque a experiência que eu estou tendo com vocês aqui em Conselheiro de Parque, você manda ofício, você manda não sei o quê, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Vila Riete dos 2.600.000. Então, a interlocução me parece que é a comissão mais estratégica. Claro, não vai todo mundo, vão eles, mas a partir do momento que eles vão lá no gabinete do secretário A, ou no diretor B, ou convoca para cá, a gente já noticia, já põe no site, já põe no Instagram, já põe comissão de interlocução do CPM de Santo Amaro, foi lá, porque é uma maneira da gente fazer uma pressão. Esse material que saiu na Gazeta de Santo Amaro, por exemplo, pode ser anexado em documento, em ofício, que não só essa comissão, as outras também, eu não acho que é... Enfim, então, eu acho que fundamental, é um trabalho fundamental. É como eu aprendi de uma professora do curso que eu fiz. Política pública é como feijão, só funciona na pressão, não tem outro jeito. Né? Quem faz feijão sabe, né? Eu já fiz bastante feijão também. Enfim, então é isso. A comissão vai, porque senão vai ficar troca de ofício, não dá devolutiva, vai enrolando, não entra a licitação. Então, eu acho que assim tem que caminhar muito paralelo. Essa foi o objetivo de criar a área de comunicação do CPM. Não só site, Instagram ou divulgação institucional. Não, era só isso. Vocês já viram assustados, né? Não é isso, gente. É assim, eu estou falando agora como membro da Comissão de Educação. E assim, para a gente saber, conhecer demandas, para a gente conhecer as dificuldades, lógico que eu sei, né? Mas eu não posso relatar algo que eu não tenho oficialmente. Bem, mas é necessário que a gente visite as escolas, que a gente tenha autorização para entrar nas escolas e conversar principalmente com professores e pais, que são as pessoas que conhecem, que sabem. Que no nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem na região de Campo Belo, que eu conheço umas 4 ou 5 escolas da rede municipal, com realidades completamente distintas uma da outra. E para trazer, por exemplo, Dinalva, nas próximas reuniões, relatos que possam, de certa maneira, nos alimentarmos, é necessário que eu faça este movimento. Para eu fazer este movimento, para eu poder entrar e poder dialogar, é necessário que eu tenha autorização. E essa autorização pode, sim, ser solicitada pelo Conselho Participativo, junto à Diretoria Regional de Educação ou diretamente à Secretaria Municipal de Educação. Então, eu estou aqui, na realidade, né, para pedir a coordenação e a Secretaria do Conselho, né, senão eu mesmo faço o documento, encaminho para vocês, e vocês encaminham esse documento diretamente para a Secretaria, não, para a escola não, tem que ser para a Secretaria ou para a Diretoria Regional, ou através da comissão da qual você faz parte também, né, para a gente fazer isso. Tá? A demanda isso. é um cronograma.
porque aqui a gente já traz aqui um dado que eu presenciei várias vezes. Hoje, as escolas da rede municipal, da diretoria de Santo Amaro, na região do Campo Belo, não tem nenhum tipo de programa que atenda alunos com autismo. Certo? Agora, para que eu possa fazer isso de maneira oficial, eu tenho que entrar de forma oficial. Bem? Então, esse é um dos relatos que eu acho que é importantíssimo. Tá bom? Quem é que vai falar? Maria do Carmo? Então, eu queria dizer... Seria um modelo, né, professor? Maria do Carmo, pode falar. Eu vou falar um pouquinho sobre a educação, dando retorno para o Eugênio. Hoje nós tivemos uma reunião, a Márcia está aí, né? Hoje nós tínhamos 30 diretores na escola Linneu Prestes, que nos chamaram para falar sobre os projetos, tanto do Conselho Participativo quanto do CADES. Então, nós tivemos essa oportunidade de estar esclarecendo, e mais próximo, abril, nós vamos voltar para falar sobre a questão do orçamento cidadão, tá bom? Agora, quanto ao autismo, eu tenho participado das reuniões da TEIA, eles têm um projeto, as escolas são convidadas para participar da TEIA, inclusive nós temos na região uma ONG que só trabalha com crianças autistas, que participa também da TEIA. Agora, o que eu queria dizer mesmo, eu só estava respondendo ao Eugênio, o que eu gostaria de pedir para o Ricardo é o seguinte: eu acompanho bastante o Instagram do subprefeito, da subprefeitura, e eu nunca vi o subprefeito divulgar algum trabalho que o CADES ou do Conselho Participativo tenham feito. Eu vejo ele falando de limpeza de bueiro, eu vejo ele falando da Roberto Marinho, mas eu não vejo as obras do orçamento participativo que nós fizemos. Nós temos um trabalho lindo embaixo do viaduto com a escola de boxe, com a verba do orçamento, que o Marcelo, o responsável, tem feito um trabalho lindo com 300 crianças. Você entende? Então, assim, nós temos tantos projetos lindos que executamos e eu não vejo em nenhum momento ele citar esses dois conselhos como responsáveis, né? E também, assim, a gente fez uma exposição que a Márcia me ajudou, com 50 fotos na nossa praça, né, de atendimento, e enquanto a gente estava organizando essa exposição, a gente via o interesse do munícipe em saber do que se tratava, o que aconteceu, parabenizando, e a gente não teve um retorno do subprefeito. Foi bom, não foi bom, tem que ser melhor. Eu tenho até uma sugestão para colocar uma televisão lá na praça para apresentar os projetos da subprefeitura para essas pessoas que ficam aguardando sendo chamadas muito tempo e reclamam bastante da demora, né, desse atendimento. Pelo menos eles se distraem e conhecem o projeto da subprefeitura. Era isso que eu queria pedir. Eu achei até que o Silvinho estivesse hoje na nossa reunião e ia falar presencialmente a ele. Obrigada, gente, é isso. De nada. Então, por isso a importância, eu falo para todos, esse feedback, por exemplo, ela já trouxe um feedback para a gente que é da educação. Tá? Essas ações podem ser divulgadas na comunicação, tem que ter esse intercâmbio entre as comissões, porque senão não funciona, né? Então, vocês trazem as demandas para o CPM, tá? De cada comissão, uma vez por mês, e a comissão vai fazer o quê? A de comunicação. Vai divulgar no site, tá? E assim a gente vai tocando, e eu acho que a gente vai atingir o objetivo, né? Mas as comissões têm que trazer para a gente as demandas. Do Campo Belo, Santo Amaro e... E a gente tem o retorno do subprefeito, né, Ricardo? Maria do Carmo, hoje eu falei com a Silvia, no comecinho da reunião, ela me passou uma agenda do CADES no dia 8 de março, do Dia da Mulher, e aí eu já estou tentando colocar na agenda do Silvio, e aí ele vai participar do plantio lá. E hoje a gente teve numa obra do Conselho Participativo,
ali na Rua Maranhão. A gente está tentando melhorar essa agenda externa aí por questões de tempo. E aí a ideia é toda quinta-feira ou terça ter uma agenda externa e o Silvinho passar numa obra do CPM. E divulgar, né, Ricardo? A gente gostaria que as pessoas conhecessem esse trabalho, né, que a gente faz com tanto amor, né, com tanta dedicação. E ninguém fica sabendo o que é orçamento, o que o CPM faz, o que o CADES faz. Você sabe que CADES plantou quase 1.000 árvores. Nós vamos comemorar agora, no Dia das Mulheres, o milésimo plantio, enquanto Cidade Ademar plantou 69. Então, a gente faz um trabalho bem difícil, a gente batalha bastante e não temos nenhum retorno da subprefeitura, né? Então, eu gostaria que o Silvinho ajudasse a gente, porque senão a gente se desanima, né? A comissão é importante, porque a gente vai começar a visitar. Hoje foi a primeira. Então, é bom a gente ter um ponto focal do CPM para avisar as visitas, até para marcar. Essa aí, a Sueli com a Silvana, ela estava reclamando uma questão da obra, que não estava prevista a rampa de acesso a cadeirante. E aí a gente foi lá com o Silvio ver. Então, não sei se a gente faz via comissão, via coordenação. Eu acho que Foi a primeira e a gente vai fazer isso aí. E qualquer conselheiro que estiver aqui disponível também acompanhar o subprefeito nas obras. Aí eu queria só responder do recurso. Eu estou falando aqui com a Luciana, ela é coordenadora de CAF. O recurso já chegou na SUB. Das 10 anos? Então, 4 milhões SN já chegou e 6 milhões SUB já chegou. Então, 10 milhões já chegou. Então, já chegou 10 milhões para os 10 projetos. Então, a primeira coisa, eu acho que é melhor o CAF, né? Porque ela está me falando aqui que ainda ela precisa fazer a minuta e provavelmente a primeira quinzena de março ela já tem a minuta que ela pode dar início à licitação. Porque os projetos eu acho que ela já tem. Né? Só respondendo, ficou na dúvida, já chegou o dinheiro também. Sentar com a Luciana. Primeiro ponto, nós vamos fazer um registro da reunião, compartilha com todo mundo esse registro, coloca todo mundo, e esse registro entra como um anexo da ata. Aí, o primeiro registro é no CAF, o segundo é no CPO, vai lá, faz o registro, assim como que cada comissão que fizer qualquer intervenção, qualquer agendamento, faz um registro e manda, a gente anexa a ata. É importante isso porque a gente oficializa, né? E só complementando a questão da Maria do Carmo, por que não a gente arrumar aqui na subprefeitura um lugar para eles continuar expondo essas fotos, né? Eu mandei fazer uma série de fotos para complementar e estou com elas lá. Então, eu acho importante, de repente, será que não tem um espaço aí que a gente possa ir colocando, mostrando para as pessoas essas fotos do que está sendo feito? A gente gostaria de reivindicar esse espaço. É claro. Não, mas por que tiraram? Né? Tem que tentar entender por que tiraram. Projeto do aniversário de Santa Mara, né? Mas a gente vai fazer. Vamos fazer um mural, sei lá, porque a gente tem o material, foi mandado fazer. A população vai saber que tem um CPM atuante, né? A gente vai lá, troca, quando tiver coisa nova, a gente vai lá, modifica, coloca. Né? Eu acho importante isso. Eu acho que a gente devia ter esse espaço. Pode falar, Camila. Camilo sou eu. Muito prazer. Prazer. Como é que vai? Bem, e você? Fico um pouco decepcionado da senhora não me conhecer, mas tudo bem. Olha, sério.
Cada dia eu estou diferente, faz parte. Na realidade, só para encerrar, você torce para que time? Não tem espaço. Um minuto. A Luciana está falando aqui que também as duas praças que ficaram do ano passado já foram licitadas. Não, está em processo de licitação. Francisco Aparecido Romano e Cláudio Manuel de Castro. As duas que eram licitadas. A outra é a Maranei, que a gente foi hoje, né? Aí fica a Maranei já está em obra, né? Francisco a Aparecido Maranei não Romano, finalizou. de nome assim, Não. onde é? Vamos ter que ver. O que ela perguntou? Pode falar, Silvana. Não, eu estou falando que a Maranei ainda não finalizou, faltam algumas coisas, mas já está com um andamento bem avantajado. Já está bem quase no final. Assim, ela está me explicando aqui. Em dezembro foram realizadas as 3 licitações, essas 2 deu errado. A da Maranei está fazendo. Aí vai entrar na mesma licitação dos 6 milhões. Entendido? Mas o ideal é o CPM fazer uma reunião com a Luciana. Que o primeiro passo é a licitação. Acho que o projeto é o que o Vinícius já passou, né? Na realidade, antes de eu colocar o que eu quero, eu preciso saber me colocar. Eu não faço parte oficialmente do Conselho Participativo. Então, estou aqui como um convidado, um atrevido convidado. Nesse sentido, eu posso participar da comissão daquilo que eu represento e faço com amor, carinho e também recebendo, que não é o caso aqui, da cultura? Essa é a minha preocupação. Eu tenho que seguir regras e normas e não quero colaborar sim, mas quero saber se posso. Ok? Beleza. Obrigado. Então, isto posto, eu quero lembrar, e aí voltado ao nosso amigo da comunicação, de uma frase de um jornalista na época da pandemia que isso me marcou muito. Como vocês sabem, a atividade artística foi essencial para manter a saúde mental de todos nós, inclusive dos próprios artistas. A cultura talvez não seja a mais importante atividade humana, mas sem ela as outras não funcionam bem. Era isso que eu quero colocar como reflexão. Talvez não seja a mais importante das atividades humanas, mas as outras não vivem ou não acontece sem um pouco da presença dela. Então, pode falar que tem que ter um compromisso. Diante disso, eu quero, obviamente, fazer parte da Comissão de Cultura. Eu estou vendo aqui, sempre presente na reunião, uma pessoa com quem eu já trabalhei artisticamente, que é o Tigrão, da capoeira. Quero convidá-lo, se assim for possível, a participar, porque se manifesta e é atuante de uma atividade eminentemente popular, faz parte da história do Brasil, que é a capoeira. Zumbi está aí para provar isso. E, ao mesmo tempo, convidar a Márcia, que com satisfação me convidou a fazer parte da Aniversário Santa Amaro, fazendo meus trabalhos lá no Paulerol. Então, eu vou fazer uma apresentação daquilo que eu imagino que é o papel da Comissão de Cultura dentro do Conselho, para trazer na próxima reunião, e gostaria de fazer dois convites. Primeiro, lá na Águas Espraiadas, Eugênio, na Avenida, e eu fiquei sabendo ontem, como vocês sabem, eu sou da área circense. Vai vir lá um circo, que é o circo tradicional, muito conhecido, Circo Stankovic. A família romena vai se instalar naquele terreno, ali na Água Espraiada, chegando para subir
a avenida que vai lá para o Jabaquara. Roberto Marinho. Ali no Roberto Marinho, quando vai Pedro Bueno, ali tem um espaço e de vez em quando vai circo. Então, no mês de março, vai se instalar o circo Stankovic. Seguindo as Espraiadas, quando vai para o Jabaquara, do lado direito. Isso. Bem, então, desculpe. De qualquer forma, como são meus amigos, você já excedeu sua intervenção. Como são meus amigos, eu quero, depois vou trazer, se Deus quiser, na próxima reunião, os convites, cortesia para vocês irem lá assistir o circo, que circo é circo. O outro é um convite, na sexta-feira agora, vou estar aqui na Biblioteca Belmonte, se for possível vocês irem assistir minha performance, às 10 horas da manhã, na Biblioteca Belmonte, na qual vou estar representando cenicamente o jogador da seleção brasileira de 1950, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo aqui para o Uruguai. Em 1950, o Brasil poderia ser pela primeira vez campeão mundial, bastava um empate, e o Brasil perdeu de 2-1 do Uruguai de virada. Foi uma catástrofe. Né? Tem um livro muito famoso, Anatomia de uma Derrota. Eu vou representar esse jogador cenicamente, sofrendo gol, principalmente o goleiro Barbosa, que era negro, e sofreu o maior preconceito que o negro pode sofrer. Acho que você conhece bem a história. E aí, vocês estão convidados 10 horas da manhã na Biblioteca Belmonte. Eu faço isso porque eu sou amante do futebol, adoro futebol, jogo bola, palmeirense, quando criança, treinei no Corinthians, mas aí preferi seguir a carreira artística, mas adoro futebol, então vou unir as minhas duas paixões. Era isso. Obrigado. Contem sempre comigo. E sabia da última articulação, né? Você sabia da última? Fica tranquila, ainda não foi contada. Mais assunto? Mudança de horário. Vamos mudar de assunto, né? Eu até estava vendo com o Ricardo aqui, acho que é uma proposta da gente tentar mudar de horário, aí ver a próxima reunião, a gente tentar. O Ricardo pode falar com mais propriedade, a partir das 19, né, Ricardo? Pode pôr o carro aí em frente. Então, se a gente mudasse a reunião para um horário mais tarde, das 19 às 20, às 21, né? Ou 19h30, começasse essa reunião, eu acho mais produtivo devido... o horário começa até para quem está acessando online, vide, por exemplo, a Márcia, a Márcia, que ela sempre fala que está no ônibus, que ela sai, ela trabalha na Paulista e vem... Então é uma questão que, dado essa possibilidade de o pessoal estacionar o carro em frente aí, na própria praça, a partir das 19, a gente mudasse de horário e até para online também, quem trabalha comercial ou vai acessar online, fica mais fácil. Então, acho que é uma proposta razoável para a gente debater, entender, que eu acho que vai facilitar a nossa vida. Então, aí, talvez aí alguém queira questionar. Ricardo, você quer falar alguma coisa da vaga? Gostaria, Rodrigo, que você pudesse montar uma enquete para ter uma votação. Porque aqui nós estamos né? Todo mundo tem que dar sua opinião. Então, a gente coloca uma enquete no grupo, tá? E aí vocês votam pelo grupo. Os que não estiverem no grupo podem votar presencialmente na próxima reunião. É só os titulares mesmo? Não, todo mundo, porque os suplentes também veem, os municípios também veem. Debater isso é importante. Eles fazem a votação. O carro pode colocar às 5 horas também pode. O problema é que não tem tempo.
Aí às 7h30 é mais tranquilo, pode estacionar. Você sugere não, você dizer, ele sugeriu às 19 horas, né? Ele sugeriu às 19 horas. Tá, então. Todo horário você. Tá, ele sugeriu às 19 horas, então a gente monta uma enquete no grupo, aí tem a votação. Tá bom? Mas vai ter só o primeiro minuto para ver se funciona. Para não. Aí depois a gente vê que não é. Mas se a partir das 17 horas, depois das 17, tem, cara, já pode estacionar aí, eu acho que facilita, porque muita gente não vem aqui na reunião, nem município vem, porque eles vão andar, deixar o carro aonde? Pegar o ônibus aonde? Esse risco que está correndo nesse pedacinho aqui, muita gente não vem. O que ele pode fazer é insuflar TCM. Você consegue uma viatura na hora da. Tá. Até a operação delegada aí. Fala aqui, cara. Fala aqui. O pessoal vem lá. Com certeza. Não vem, né? Mas aí que tá. De repente não vem porque não vem. Não vem porque não tem lugar para parar, não tem como vir esse horário. Está trabalhando o horário das 5 horas. A ideia é facilitar para até o município. Mais gente aqui. Eu acho que há uma dificuldade imensa para o município vir. Há uma dificuldade imensa para o município vir devido ao horário. Talvez a mudança de horário vai facilitar para o município vir, e aí, conforme liberado o estacionamento aí na praça, acho que vai facilitar a vida de todo mundo, tanto nós, conselheiros, Não tem uma restrição na sub do horário? Peraí, cara, fala aqui. Na sub-horário. Por exemplo, a gente está pretendendo mudar para as 19 horas, vamos colocar uma enquete no grupo e vai ter uma votação. Os que não votarem, que não estiverem no grupo, na próxima reunião vão votar presencialmente. Mas a sub não fecha às 19? Não. A sub tem que atender a reunião do CPM. E se eles decidirem ficar até às 10 horas, vai estar aberto. Bom, para nós, a gente prefere às 10 da manhã. As lutas todos os CPMs, ela acontece mais à noite. Todos que eu estou no grupo começam às 19. A capacitação. Essa é a única CPM que tem reunião aqui. Eu acho que a primeira que teve a votação, a primeira do biênio foi a 7h30, né? Que eles colocou todo dia, foi um dia só para todas, né? A 19, né? Bom, mas enfim, o tabaco é uma decisão do CPM, né? E a sub tem que ficar aberta. E eu acho que não necessariamente. Esclareceu o tabaco? Ficou esclarecido o tabaco? Sim. Alguém quer falar aí, dar alguma sugestão? Alguém quer falar? Então, a Maria do Carmo pediu para fazer uma divulgação da importância do orçamento cidadão. Então, a gente vai dar a palavra agora para a Maria do Carmo. Pode falar, Maria do Carmo. Não, eu acho que a gente já está tratando isso já tratou isso durante a reunião, né? A importância da gente estar divulgando. Agora, na equipe de comunicação, nós estamos pensando na cartilha. É importante, antes de abrir o site para apresentar os projetos, que as pessoas conheçam a proposta. Então, acho que a gente começa a trabalhar bem antes do início da elaboração das propostas. Era só isso, a gente já conversou um pouquinho sobre isso hoje. Então o Ricardo vai. Obrigada, Maria do Carmo. Quem vai falar é o Ricardo, vai dar outro esclarecimento. Provavelmente vai ter a mudança do orçamento cidadão. Ela não vai ser como foi o ano de 25, né? Com a votação popular dos projetos.
Eu acho que aí vai dar uma importância maior ao CPM. Depois da fase popular, que o pessoal colocar os projetos, o CPM vai selecionar os 10, enfim, o que bater 10 milhões. Parece que vai ser assim, ainda não saiu aí vai cortar a fase de votação popular. E, né, nesse ano teve o CPM priorizou e aí teve a votação. Parece que não vai ter a votação. A importância maior das pessoas saber que o CPM vir na reunião, né? Porque a priorização vai ser escolha, né? Eu não concordo, vamos aceitar, né, se vier de cima para baixo, mas eu acho muito importante a comunidade se colocar, gente. É eles que sentem a necessidade do bairro, a gente não conhece toda a realidade. Então, se não tiver votação, como é que a gente vai saber se isso é importante? Eu acho uma pena a gente não ter essa colaboração da comunidade nessa votação. Maria do Carmo, vocês se lembram que a gente comentou isso? Que, primeiro, a gente precisa explicar para a população como tem que fazer a proposta. Eu acho que isso independe de como vai ser o orçamento cidadão esse ano. Eu acho que a gente poderia se antecipar dentro de cada distrito e começar a explicar para as pessoas como é que eles vão fazer propostas. Depois do regramento, é só um regramento. Agora, antes tem essa fase que a gente já falou ano passado. A gente precisa, porque as propostas precisam vir assertivas. Vocês lembram quando filtramos as propostas? Saiu, gente, mais de 70%, porque as propostas são feitas de forma errônea, as pessoas não entendem. Correto. Então, eu acho que nós podemos começar já esse processo da gente explicar como é que eles têm que fazer as propostas para ser assertivo, para realmente, para ele colocar uma demanda que seja objetiva. Senão, nós vamos cair no mesmo problema. Então, acho que esse trabalho a gente vai ter que fazer. E aí a minha sugestão é começar, de repente, pela a forma como eles se aglomeram, dentro dos consegues, abrir primeiro uma brecha para a gente falar do problema da entrega da proposta. Aí, correto. Daí a gente pode depois marcar aqui na SUB, quem quiser vir para a gente explicar. Daí a gente entra no detalhe. Mostra exemplos do que já aconteceram, né? Que a proposta é descartada, porque não tem o mínimo a possibilidade, né? É inexequível, e aí sim a gente começa esse trabalho daí dentro do CPM. Aí, ou depois, se vocês acharem melhor, em cada distrito, a gente arrumar lugar, e a gente vai fazer esse trabalho. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que assim, a gente pode fazer depois de forma online, né? A gente prepara o material junto, porque a gente tem tudo. É só mostrar, gente. O filtro que foi feito, você vê que as pessoas não sabem fazer. Então, a minha sugestão é que a gente comece nisso agora. Independente até que se decida como vai ser o regramento, mas a gente já está trabalhando com a população. Acho que esse é o primeiro passo. E trabalhar com a população, por isso que as comissões são muito importantes aqui, porque vocês vão trazer as demandas, vão dar o feedback, daí a gente vai determinar alguns parâmetros, tá? Só para complementar, Maria do Carmo, o CPM, aí eu estou falando como cidadão, o CPM é uma representação do bairro, né? Vocês foram eleitos, aí é o que a gente tem que levar também nos consegue. Provavelmente esse ano também tem eleição do CPM, né? A população participar da eleição, porque depois ela escolheu os representantes que são vocês. E aí vocês vão decidir algo muito importante, que é o orçamento cidadão. Já tá a população, dado a participação aí, a última eleição do Conselho da Habitação foi muito grande, mais 60, a chapa
ganhou, teve 40 mil votos. A eleição do Conselho do Desenvolvimento Urbano também foi bem, a do idoso um pouco menos. Eu acredito que a do Conselho do Participativo vai ser muito grande, maior do que foi há 2 anos atrás, até por conta do orçamento cidadão. Então, é a importância da população participar. E aí eu não sei o que eles vão decidir no orçamento cidadão, mas se decidir que o Conselho vai, de vez priorizar, vai escolher os 10 milhões em obras, eu acho justo também, porque é a representação do bairro, do território que estão aqui. É isso aí. Por isso, Ricardo, eu queria fazer um convite para você estar presente em todas as nossas reuniões, porque a Casa Civil é muito importante estar aqui presente nas reuniões, porque você hoje esclareceu muitas situações que a gente não estava... Eu estou como sub. Então, tá bom. Você está como sub. Meu Deus, ele está representando o sub. Não, representando a sub, não a Casa Civil. Ele representando a sub. A Casa Civil antigamente mandava representante, agora não manda mais. Porque é muito importante, porque você deu alguns esclarecimentos que a gente não... Agora não consegue, não sei se compor a mesa ou ir sempre um representante do CPM numa reunião do Consegue e explicar. A Luciana vai, né? No Santo Amaro, o Rodrigo vai muito no Campo Grande. É só conversar com o Campo Belo. Campo Belo acho que não vai ninguém. Campo Belo, o Tabacão tem que começar aí na reunião. Dom Humberto lá. Não vejo o Eugênio não vai, não. Humberto? Tem dia que ele está meio estressado, mas ele levou a gente, viu? Não, mas assim, outra vez faz um ofício, então, do CPM, faz um ofício pedindo 5 minutos lá, um lugar na mesa. A abertura que a gente vai pedir é só essa. Não vai tentar explicar como faz a proposta, até porque eles não vão nem abrir, mas vai ser uma oportunidade de falar. Nos Consegue, tem muita demanda. Tem. De reforma de praça, de reforma de... O CPM vem dando lá, pode falar, faz um projeto, faz um orçamento, faz aqui, eles vão ter ouvido. Não nos Consegue, aparece muita demanda, que pode virar uma reforma, pode virar um projeto do orçamento cidadão. Então, algum conselheiro estando lá, ele pode falar. O Consegue já não participa do município, né? Aí é o conselho direto, porque o Consegue é estadual. A gente participa representando o sul. Mas a direção do Consegue... Não, mas assim, o conselho, o CPM, mandar um ofício ou marcar uma reunião com os presidentes para alinhar isso aí. Então, não chega. Uma dinâmica. Campo Grande. Uma dinâmica. Mas o Bolsonaro também abre. Não, mas é que eles precisam entender a fala. Não vai entrar na pauta dele. O problema é esse. Ele está entrando na pauta dele. A gente só quer a chamadinha, como diz o... É só isso, para explicar que a gente vai fazer o workshop para mostrar como que se faz proposta, gente. Propostas execuíveis, né? Que possam ser priorizadas. Só isso. E provavelmente é maio, né, o orçamento cidadão. Então para antes. E aí vai estar as licitações do ano passado. Mostrar, falar, ó, daqui pode sair uma obra que vai estar no orçamento, ninguém tira.
proibir? Então, se for só submesa, vai ficar mais fácil de explicar como é que vai fazer a proposta. Essa é uma pergunta para fazer dia 26, né? É, dia 26. Amanhã? Ah, não, 26. É 26 aqui. Quinta. Mas se for, acho que é Orçamento é que o orçamento cidadão vem de outra secretaria, né? Secretaria de Gestão. A Casa Civil, ela controla o regimento, outras coisas. Acho que todo mundo deve ficar engajado nisso. Tem que fazer esse workshop. Eu passo o filtro das propostas para mostrar o grande problema que, se você faz uma proposta mal elaborada, infelizmente ela não pode nem ser considerada. Então, a gente mostra isso, é bem evidente. E de que forma faz a proposta? O site é muito importante. O Insta é muito importante, porque no ano passado a gente teve uma grande participação popular depois do Orçamento Cidadão, questionando o valor, questionando outras coisas, mas já estava na fase de votação. Ah, mas é uma participação. Que participe na hora de priorizar, sim. Não, foi do Dia das Mães até foi. Teve uns 20 dias. Não, 20 dias é muito pouco, em comparação com a população do. A gente tem por isso que tem que trabalhar bem a população para as coisas serem bem direcionadas. E outra, eu acho que não precisa nem também esperar o orçamento. Se tiver em mente projetos, já vai meio que relacionando, porque realmente quando abrir, fala, até tal dia. Tá pronto. Para não aparecer mais ônibus, mais. Até agora. Já está aqui. Já está aqui, né, Fleury? Para esse ano. Era 6, foi para 10, vamos. Não. É que, na verdade, era 6 exclusivamente para o CPM decidir e 10 milhões para o Orçamento Cidadão. Aí só. Não, mas o CPM não decidia dos 16, né? Ele decidiu depois que não teve a participação popular. Não consegue que você falou, já que tem que ser meio acordado, chama de Enéas, peguei aqui, já sai, acabou, 15 segundos, mas com as ferramentas que nós estamos montando, Instagram, Facebook, etc., já, olha, galera. Dá um impacto, né? Nós estamos aqui, não consegue, nós vamos fazer um workshop, aí põe na tela dele, vamos no Instagram. Coisa rápida, Mas é de meio ambiente e causa animal. Então, eles não vão falar que a gente pode falar sobre isso. A gente sempre tem o mesmo discurso dos três. Chega lá, dá um recado. Tá, então eu vou agradecer a presença de todos, tá? Essa reunião foi muito produtiva, porque eu acho que tem que ser assim, não só eu falar, vocês que têm que falar, porque eu não estou onde vocês estão. Então, vocês que têm que me trazer a demanda, vocês que têm que ter a voz aqui nesse CPM, tá? Porque vocês foram escolhidos pela população como eu fui escolhida. Aí, muito obrigada e boa noite. Boa noite para todos. Obrigada, você. Se você não estivesse aqui, eu não ia estar.
Esse aqui é todo mundo. Todo mundo pode soprar. Pessoal, deixa eu pegar as taças do Palmeiras e colocar aqui. Não tem uma. Palmeiras não tem. Palmeiras